Olá, minha musa co-criadora. Bem-vinda ao episódio 8 da 4ª temporada do Manifesting with Ali. Se você é nova por aqui, eu sou a Lê, eu sou professora e neurocientista comportamental. E aqui nesse podcast ou no YouTube, no Instagram, enfim, a gente fala sobre neurociência. E neurociência da manifestação, ou seja, como que a gente coloca o nosso cérebro para trabalhar ao nosso favor, para que a gente tenha a vida que a gente sempre desejou. A paz mental, o sistema nervoso equilibrado, os relacionamentos felizes, a saúde em dia, a conta bancária cheia. A gente quer um mundo ideal e a gente aprende aqui como chegar lá. E embaixo desse episódio aqui tem um link na descrição para mais informações sobre a minha escola de materialização e sobre como você pode ser atendida por mim. Eu fundei uma escola chamada Riqueza e Bem-Estar de Mulheres, a gente chama de WWW, porque o nome é em inglês. E a gente apelidou de clubinho, que é o nosso clubinho, com as minhas musas co-criadoras. Então, é só clicar no link da descrição ou me seguir nas redes sociais para você saber mais de como a gente pode se alinhar nossas agendas para você aprender a realizar todos os seus sonhos. E hoje a gente vai falar sobre soltar. Soltar é um dos conceitos mais poderosos e ao mesmo tempo mais mal compreendidos dentro da manifestação. Se você segue outras pessoas que falam também sobre isso, né? Sobre lei da atração, sobre as leis universais no geral, você vai ver que as pessoas falam, tem que visualizar e soltar. Tá, mas o que é isso? O que é soltar? Muita gente acha que esse soltar é desistir, é cruzar os braços, parar de se importar. Mas, na verdade, soltar é um ato sofisticado de inteligência emocional. Soltar significa liberar o apego emocional ao resultado. É quando você tem plantado as sementes, visualizado, sentido, alinhado a sua energia e, a partir daí, confiado no seu poder. Então, a questão é, você não para de querer, você para de querer controlar. Então, em outras palavras, quando você pressiona, você vibra escassez. E quando você solta, você vibra abundância. Então, soltar é entregar o como e o quando para inteligência... Eu ia falar inteligência artificial, mas não é para inteligência artificial, gente. É para inteligência universal. Então, é entender que o seu papel único é vibrar, sentir, permitir e agir. Não controlar o tempo, o caminho ou o resultado. É literalmente continuar se movendo, mas a partir da certeza e não da urgência. É deixar que a energia da vida flua por você. Em vez de tentar ficar empurrando na força da vontade, que a gente fala, né, da força do ódio. Não é assim. Quando você solta, o campo reorganiza o que precisa ser reorganizado. E aí, aquelas coincidências que a gente sabe que não são coincidências, elas começam a acontecer. As portas se abrem, as coisas fluem do jeito que até parece mágica, né? E aí, soltar é quando você para de remar contra a corrente e deixa o rio te levar exatamente para onde você quer chegar. Só que com leveza, porque às vezes a gente chega onde a gente quer chegar e aí a gente colocou um monte de outras coisas em risco, sabe? Então, de repente, você quer... o dinheiro, a liberdade financeira, mas aí você colocou em xeque os seus relacionamentos, você colocou em xeque a sua saúde, sabe? Então, não é isso que a gente quer chegar lá com leveza. Então, quando você tenta controlar tudo, o que você realmente está comunicando ao campo é, cara, não confio. E o campo responde na mesma frequência, tipo, então não confio em você também não, minha querida. É por isso que quanto mais você força, mais as coisas travam. Você pode estar com a melhor estratégia, o melhor plano, o melhor produto, mas se a energia por trás da ação for de necessidade, de urgência, de desespero, gente, nada flui. E quando eu digo assim, campo, gente, o que eu tô querendo dizer? É um campo mesmo de inteligência de energia, de leis naturais que regem a interação entre a consciência, a vibração e a realidade. É o mesmo campo que a física quântica chama de campo unificado e que a espiritualidade, né, chama de Deus, de fonte, de consciência universal ou simplesmente vida.
E esse campo, gente, não tá fora de você. Ele responde à sua vibração, à sua coerência entre o que você pensa, entre o que você sente e o que você faz. E tudo, gente, tudo na gente. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção, cada microexpressão corporal é informação vibracional sendo enviada para esse campo. E como esse campo é inteligente, ele devolve experiências compatíveis com o estado que você está emanando. Por isso, quando você vibra confiança, ele te devolve sincronicidade, leveza, oportunidades, clareza. E aí, quando a gente está vibrando ali no medo, o campo vai devolvendo situações que confirmam essa necessidade de controlar. E aí, o que a neurociência comprova em relação a isso que eu tô te dizendo? Esse campo, gente, ele é espelhado dentro do nosso próprio corpo. O nosso sistema nervoso autônomo, ele funciona como uma antena energética. Então, quando você tá tensa, ansiosa, com medo de perder o controle, o corpo interpreta isso como uma ameaça, sabe? E aí, o choque químico acontece no seu cérebro. E claro, a gente já sabe, o cortisol, que é o hormônio do estresse, vai lá nas alturas. E isso impacta em todo o seu corpo, né? E, obviamente, na sua vida. E olha que coisa, gente, percebe que eu sempre falo nos episódios sobre esse estado de alerta do nosso cérebro, do nosso sistema, né? Percebe que, infelizmente, é o nosso padrão do mundo moderno. A gente vive em uma cultura que treina o nosso corpo para o estresse e chama isso de normalidade, é normal. Se você não está estressado, se você não está chateado, se você não está preocupado, parece que você que é o estranho, né? Porque a gente foi condicionada a associar valor a desempenho, o amor à obediência, a segurança ao controle. Ou seja, a gente está lutando literalmente contra o nosso sistema, o nosso corpo, o nosso cérebro, em vez de agir com ele. E aí, a gente vive ouvindo, né? Principalmente, eu acho que depois das redes sociais, que é mais fácil, assim, de você se comparar, né? Que se a gente não correr, alguém vai passar na nossa frente. Que se você não se esforçar o tempo todo, você vai perder. Ou seja, a gente aprende a competir no ambiente de trabalho, a resolver tudo na pressão, para ontem. E assim, o nosso sistema nervoso aprendeu que tá tenso, alerta e ansioso é literalmente o normal. Mas, gente, esse aprendizado tá invertido. E é possível mesmo no mundo moderno escolher viver melhor. Porque quando o corpo vive constantemente em alerta, ele perde as funções que criam uma vida próspera. Criatividade, empatia, intuição, foco, prazer, clareza. O nosso corpo, ele não tá vendo isso, ele não tá vivendo isso, sabe? E a gente passa a vencer só na força do ódio. E aí a gente perde a nossa saúde, a gente perde momentos com quem realmente importa, a gente responde os nossos chefes antes do nosso café da manhã, depois de não sei que horas do horário de trabalho, e aí a gente está exausta depois para checar os nossos amigos, para responder aquela mensagem de quem a gente ama no WhatsApp. E aí a gente se intitulou como amizade de baixa manutenção e a gente ama isso. Amizade de baixa manutenção. E por quê? Porque a gente está sempre na correria. E os nossos amigos também, porque a gente está dentro desse sistema. Então o negócio é sair disso. E tá na nossa mão, gente. Tá na nossa mão. Sabe? Sair desse modo sobrevivência. Sabe? Esse é o condicionamento que a gente está quebrando agora. Porque se você está me ouvindo aqui, eu tenho certeza que você acha sentido no que eu falo. E eu sei que você percebe que precisa mudar e você quer mudar. Então é hora de parar de confundir tensão com responsabilidade, preocupação com cuidado, ansiedade com produtividade. O nosso cérebro ele não foi feito para viver em ameaça constante. O corpo não nasceu para sustentar esse nível de vigilância. E a nossa alma não evolui nesse estado, gente. Por isso, essa nova fase da humanidade, assim como todo, esse movimento de consciência que tantas pessoas estão sentindo, inclusive você, é porque a gente está reaprendendo a viver a partir da segurança e não do medo. A gente está desprogramando o corpo da urgência para reprogramar ele para o estado de presença. Porque o seu sistema nervoso aprendeu, mas ele tem capacidade de reaprender se a gente ensinar.
E quando você entende que você pode sim ensinar o seu corpo que ele está seguro, você volta a ter poder sobre a sua realidade. Não o poder de controlar, mas o poder de criar. Então, quando a gente fala de soltar, a gente está falando também de reeducar o sistema nervoso, de lembrar o corpo que não precisa mais viver no passado, nem prever o pior do futuro, de mostrar para ele todos os dias que é seguro respirar, esperar, confiar, receber. Porque cada respiração consciente, cada vez que você escolhe confiar em vez de controlar, você está reprogramando séculos de condicionamento coletivo. Você está ensinando a vida que você pode fluir por você e não contra você. E aí é que entra o soltar. Quando você solta, você envia uma nova mensagem para o seu corpo e para o campo, para Deus, para o universo. Eu tô segura, eu confio, tô fazendo meu trabalho, faço o seu. E essa sensação de segurança não é só emocional, ela muda a química do nosso cérebro. Por quê? O contrário do estresse, quando o corpo se sente seguro, ele diminui a produção de cortisol e adrenalina e ele começa a liberar todos aqueles neurotransmissores que a gente ama, dopamina, serotonina, ocitocina, que são o quê? Os neurotransmissores que colocam amor no nosso corpo, confiança, expansão. Essas substâncias, elas reabrem as vias do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que é responsável pelo insight, pela clareza, pela criatividade, pela tomada de decisão inteligente. Ou seja, quando você solta, você literalmente recupera acesso à sua sabedoria superior, aquela voz intuitiva que te guia com leveza, sabe? As ideias que aparecem do nada, as sincronicidades que se multiplicam, tudo isso é o seu sistema voltando ao estado de coerência original, vamos botar assim. Por isso, soltar é uma prática diária de voltar para o seu centro. E, de novo, gente, não é fingir que está tudo bem. É ensinar o corpo a não reagir como se tudo fosse uma ameaça. E isso começa nos pequenos momentos. Respirar fundo antes de responder uma mensagem, fazer pausas conscientes durante o seu dia, se lembrar de que nem tudo precisa ser resolvido agora, para ontem. Pensa comigo, o mundo treinou a gente para correr, mas a vida só acontece quando a gente desacelera por dentro. O seu poder não está na pressa, o seu poder está na presença. E na presença é que o campo te encontra. Porque quando você está presente, você está vibrando em coerência. O seu corpo, a sua mente, a sua energia estão alinhados e, consequentemente, as suas ações estão alinhadas também. E é nesse ponto de alinhamento que o campo reorganiza tudo ao seu redor. Sem esforço, sem luta, sem resistência. Não estou dizendo para você que é fácil se recondicionar, tá? Porque todo mundo ao seu redor vai parecer estar correndo mais ainda e você pode começar a pensar que está atrasada. Mas é nessa hora que você precisa, mais do que nunca, celebrar você, as suas conquistas, relembrar sua história, o seu poder. É por isso que eu digo que soltar é o ato mais inteligente e eficiente que existe. Quando você solta, o universo, ou esse campo de inteligência de energia, finalmente consegue trabalhar com você e não contra você, sabe? Você não tá mais interferindo com medo, com dúvida, com urgência, você tá colaborando com a vida. E aí vem um momento que parece mágico. As coincidências começam a acontecer, que não são coincidências, a gente já sabe, as conversas certas chegam, o dinheiro aparece de onde você não esperava, o tempo se alinha de um jeito inexplicável, você tá em coerência, porque você entrou no fluxo. E esse fluxo é o estado natural do ser humano. A gente só se perdeu dele porque a gente aprendeu a viver em tensão. Mas agora a gente está reaprendendo a confiar, a respirar, a se sentir, a se permitir. Então, se tem uma coisa que eu quero que você leve desse episódio, gente, é isso. Soltar não é parar de agir, mas é agir sem tensão. É se mover a partir da confiança e não da urgência. É fazer a sua parte com presença e excelência. E depois permitir que a vida te surpreenda. Porque quando você solta, você sai do modo sobrevivência e você entra no modo de criação. E é só no modo de criação que a manifestação dos seus sonhos, até aqueles mais ousados, acontece. Então,
Então é isso. Um beijo, minha musa. Te amo e espero vocês no próximo episódio.